Começando agora o programa Caderno Digital. Olá, obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no programa Caderno Digital da Rede TVTec, em parceria com a TV Câmara Jundiaí. Nosso programa, você já sabe, é um programa de entrevistas com bastante informação, prestação de serviços e temas variados. Nosso conteúdo da Rede TVTec e da TV Câmara Jundiaí está disponível na internet. Basta procurar por TVTec Jundiaí. Você encontra a gente lá no YouTube, no Facebook, também no Twitter e no Instagram. Hoje o nosso tema é o projeto Abraço de Urso. E quem vai explicar pra gente é a idealizadora desse projeto, a Joelma Carrascosa. Joelma, muito obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada a você por ter me convidado. Joelma, esse projeto Abraço de Urso, a gente aqui da TVTec teve a oportunidade de conhecer na Unidade Básica de Saúde lá do Jardim Tarumã. Isso. Então, conta pra gente do que se trata, né, para quem não acompanhou de pertinho como eu acompanhei. É um projeto que ele está instalado na UBS do Jardim Tarumã, como você mesma disse, na sala de recepção, onde as crianças encontram uma brinquedoteca. Lá tem os brinquedinhos para elas brincarem, tem também, a gente gosta muito de colocar livros, né? E elas ficam se divertindo lá. E há pouco tempo também a gente começou a colocar livros e revistas para os adultos também. E como foi que surgiu essa ideia? Como foi que você teve essa iniciativa? No final de 2015 eu fui na UBS e vi uma caixinha num cantinho lá da recepção, né? E eu, muito curiosa, fui dar uma olhadinha e vi que tinha várias bonecas, assim, tudo sem roupinha, né? Eu falei, coitada, e não vi nada para menino. Aí eu já fui atrás de um pessoal da gestão lá e pedi se eu podia pegar a caixinha e começar a cuidar. Então eu fiz isso durante 1 ano e meio, mais ou menos. Só que com a faculdade, com as coisas assim que foram acumulando muito para mim, eu falei, não, deixa eu fazer um projeto direitinho e envolver mais pessoas, né? Que eu acredito que quando você envolve bastante gente, a coisa fica melhor. E foi aí que eu resolvi fazer o projeto mesmo, envolvendo a sociedade ali, a comunidade do bairro. E você mora ali no Tarumã? Moro ali há 30 anos. Você faz parte da associação de moradores? Isso, faço parte da associação há 5 anos. Comecei com uma barraca cultural também, com uma festinha que tem sempre no Dia das Crianças. A princípio eu achei assim, as crianças vão ficar preocupadas com os brinquedos e com as guloseimas, não vão nem pensar em livro e gibi. Mas assim, a barraca cultural fez um sucesso tremendo. E foi aí que vai surgindo as ideias também, né? Eu falei, não, por que não colocar e adaptar livro também lá na recepção da UBS? E as crianças gostam muito dos gibis e dos livrinhos. E o fato de você estudar, fazer um curso superior nessa área de serviço social também interfere, né, nessa sua vontade de contribuir com a comunidade? Ah, sim. Eu trabalhei bastante tempo ali no São Camilo, né? E sempre via as crianças interessadas em livros, assim, e a falta, assim, de oportunidade que elas tinham de livros e revistas. Então, eu falei assim, as pessoas pensam que hoje, por causa da tecnologia, não há interesse, mas há muito interesse ainda nas crianças em pegar um livro na mão e ler. Então foi isso que surgiu a ideia. Eu falei, não, brinquedo só não, vamos incentivar a leitura também, né? E parece que está dando certo. Quais cursos você já fez? Atualmente eu estou terminando o meu curso de serviço social na faculdade e eu fiz ADL, Agente de Desenvolvimento Local, no São Camilo, com o SENAC. E fiz também gestão de projetos sociais pelo SENAC também. Agora, esse projeto Abraço de Urso, ele foi colocado em prática mesmo quando? Foi em fevereiro de 2017, porque aí eu levei a ideia na associação do bairro, o pessoal gostou, abraçou a causa, consegui 2 voluntárias para me ajudar a manutenção da caixinha, dos brinquedos, que envolve todo um processo. E aí em 2017 nós começamos, mas a coisa foi abrangendo de uma tal maneira, a gente aumentou o espaço, achamos que deveríamos colocar mais mesas, então envolvemos comerciantes, pedimos doações para conseguir
melhorar a brinquedoteca e fomos conseguindo. Então, à medida que ampliou um pouco o espaço, teve que se ter mais voluntárias também. Então, desde 2017, a gente está num processo assim de ir se adaptando a cada vez mais. E hoje vocês são em quantas envolvidas no projeto? Hoje nós somos em 7 voluntárias. E aí uma cuida de limpeza, manutenção, ou vocês vão se revezando em todas as atividades? Na verdade, atualmente tem uma voluntária por cada dia da semana que passa na parte da tarde para inspecionar a caixa de brinquedo, porque ocorre que às vezes tem criança que traz brinquedo de casa e aqueles brinquedos pequenos, tipo brinquedinho de Kinder Ovo, e chega lá, começa a brincar, esquece e deixa o brinquedinho dela lá. E a gente tem muita preocupação quanto a isso. Então a gente tem que fazer uma vistoria para ver se não foi deixado brinquedos que não é do projeto, recolher. Que a gente sempre fala com os pais, mas acontece. E também a limpeza. Todas as meninas que vão, cada dia vai uma, elas levam um kit que tem um paninho, tem um produto de limpeza, então elas fazem uma limpeza nas mesinhas. Os brinquedos que elas acham necessário, elas já retiram e já informam a próxima do dia seguinte. Aí a próxima já vê o brinquedo que foi retirado, ela tem e ela leva no lugar. Então a gente vai fazendo isso. O fato de ser dentro de uma unidade básica de saúde, o cuidado tem que ser redobrado, porque é um lugar onde circula bastante gente. Sim. E gente doente. Sim, sim. Então assim, a gente tem essa preocupação tanto da limpeza, ficou bem dizer a cargo do projeto mesmo, porque as funcionárias lá já têm bastante, né, trabalho. Então a gente se atenta a isso. Por isso que passa assim uma voluntária, ela passa uma cada dia da semana. E o que vocês perceberam que mudou desde que o projeto Abraço de Urso foi colocado lá na unidade de saúde? Então, no começo eu fiquei pensando mais nas crianças, né? Eu falei, as crianças ficam ali sem fazer nada, ficam assim apreensivas para ir tomar uma vacina, ir ao médico. Mas eu mal sabia que o retorno ia ser tão grande, porque assim os médicos começaram a falar que as crianças entraram mais calma na sala para poder fazer a consulta, na recepção também, que antigamente, né, era bastante assim um alvoroço com a criançada, porque na hora da pediatria é bastante criança, elas esquecem que estão ali para consulta, elas ficam brincando e ficam assim tranquilas. E no começo, assim que a gente implantou, a gente teve um problema grande que as crianças choravam, queriam levar os brinquedos. Chegaram até levar e a gente deixou, porque não adianta, você não vai tirar um brinquedo da mão da criança e falar não leve. Mas aí a gente foi trabalhando muito a conscientização com os pais, mandava levar o brinquedo, a hora que ele esquecer você traz de volta, e foi o que foi acontecendo. Então hoje em dia as crianças já sabem, porque elas estão todo mês lá, já sabem que o brinquedo está ali, que não é só para elas, tem outras crianças que vão brincar também. E é interessante que tem umas que vêm com o brinquedinho na mão, que elas que querem levar na recepção e deixar lá, sabe, para as crianças brincarem. Então, assim, a gente viu um retorno muito grande, tanto por parte dos funcionários da UBS, né, os médicos chegaram a comentar, a recepção, e assim os pais também falam que ficam mais tranquilos. A única coisa que a gente sempre pede para os pais, também não deixa à vontade totalmente, né? Dá uma supervisionada, porque às vezes sai alguma briga ali, uma criança quer a mesma coisa que a outra. Então o pai tem que estar sempre supervisionando, né? Sim, sim. Como sempre, em tudo, né? Em tudo. Então agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com a Joelma para falar mais sobre o projeto Abraço de Urso. Até já. Caderno Digital de volta. Hoje eu estou com a Joelma Carrascosa. Ela é a idealizadora do projeto Abraço de Urso. É um projeto bem bacana, é simples, né, Joelma? É uma coisa tão... Você olha, é uma brinquedoteca, tem livros, tem brinquedos, mas faz a diferença na unidade básica de saúde lá do Tarumã? Faz a diferença. E quem vê assim, fala, é uma coisa fácil, né? Deixa lá, mas envolve por detrás várias coisas, né? Como eu falei para você, os voluntários que a gente tem que ter para todo dia passar um voluntário lá. A gente chega a recolher até as mesinhas para poder fazer uma limpeza, os brinquedos e as doações que são necessárias, porque esse projeto ele só vive de doações. Tanto os livros quanto as revistas, e tem o jornal também, que a gente pega o jornal de domingo,
para na segunda-feira a pessoa poder ir lá e ver ofertas de emprego. Então, assim, tudo é doação. E a gente depende da comunidade. Então, esse abraço de urso, na realidade, é um abraço grande, né? A gente pôs abraço de urso porque você pensa em urso, você já pensa em urso, uma coisa grande. Porque é voluntário, é associação, são comerciantes, são, assim, amigos. O pessoal da faculdade, quando ficou sabendo, começou a levar para mim também livros, brinquedos. Então, aonde a gente vai, a gente fala do projeto, porque a gente depende realmente de doações para manter esse projeto, né? De que maneira os comerciantes participam? Então, quando nós ampliamos o espaço, nós precisamos de mais mesinhas. Então, foi-se feita uma pesquisa e foi levado para os comerciantes, eles abraçaram a causa e eles que patrocinaram as mesinhas, que são coloridas hoje, que fez um espaço assim fechado, né? A gente fala assim que é um cercado para a criança ficar lá dentro com o brinquedo e não ficar esparramando pela UBS toda, né? Então, assim, eles apoiaram deste modo e apoiam também, tem uns que assinam revistas, né, e eles acabam doando as revistas. A gente corre na farmácia, você assina jornal, eles doam um jornal. Então, assim, e a gente está sempre falando com os amigos a respeito dos brinquedos, e toda vez que eu vou na UBS, eu também vejo um momento que está mais calmo e converso com o pessoal da recepção, explicando o que é o projeto, falando que depende das doações, e aí acaba que o pessoal deixa lá a sacolinha com o brinquedo na recepção, que é muito importante deixar na recepção, porque tem que ser feita uma triagem, porque às vezes a pessoa pensa que um brinquedo não vai oferecer risco nenhum para a criança e às vezes solta uma pecinha, tem uma ponta assim que você pensa que não vai fazer, né, prejudicar uma criança, mas pode machucar. Pode uma criança brincando com a outra sem querer machucar, né? Então a gente tem que fazer essa triagem com os brinquedos. E como foi que você conseguiu a autorização da Secretaria de Saúde, a atual unidade de gestão de saúde, né, para ter esse espaço lá dentro? Na verdade, eu conversei muito com a Fernanda, né? E foi ela que, através do conhecimento que ela tem lá com o pessoal da OBS, ela que foi atrás para mim e houve essa autorização. A Fernanda é a responsável pela unidade básica? Isso, ela é a responsável lá. Então, a gente tem um total, assim, a gente conversa muito, às vezes eu participo até da reunião que tem lá na UBS de gestão, procuro saber se está acontecendo, se está tudo bem com o projeto, se não está acontecendo nada, porque a gente precisa saber, de repente eles estão com algum inconveniente e não é sempre que eles têm, assim, o tempo necessário para conversar com a gente. E ela também tem o meu contato telefônico, então qualquer coisa a gente conversa, porque a gente às vezes precisa adaptar o projeto, né? Um tempo atrás eu levei aquelas peças de Lego, as crianças amaram, eles faziam aquelas pilhas de brinquedo maravilhosas e o pessoal da recepção enlouqueceu, porque aquilo caía no chão, era uma barulheira e você achava a peça de Lego até na calçada. Então eu tive que tirar. Eles vieram conversar comigo e falaram: Jô, não tá dando. Eu falei: não, tudo bem, vamos retirar. A gente guardou todas as peças de Lego, quando tem a festa das crianças em outubro, a gente monta o espaço lá, eles brincam. Mas na UBS não funcionou. Essa festa das crianças é no bairro mesmo? Ela é promovida pela Associação de Moradores do Jardim Tarumã, já há 7, 8 anos. Eu estou há uns 5, né? E a gente faz essa barraca cultural, aí tem um espaço para os bebês, né? E tem espaço de leitura com gibi, e para os adultos que vão levar as crianças também na festa, a gente coloca jornal e livro, e no final todo mundo leva o gibi, leva a revista. Graças a Deus, todo ano não faltou revista e gibi para o pessoal, né? Eles acabam levando para casa. Então aproveita e fala como que você pode receber doações, caso alguém que estiver assistindo, né, tenha material para doar. Sim, inclusive se tem alguém que, assim, assine, né, revista, compra muito gibi, pode deixar na recepção da UBS do Jardim Tarumã, que eles passam para a gente. E é o que eu sempre falo, às vezes a pessoa deixa o brinquedo lá e depois não vê o brinquedo na caixa de brinquedoteca. De repente, não passou na triagem. E a associação, ela tem um outro projeto que ela guarda brinquedos para o final do ano doar para as crianças. Então, a gente passa para a associação. Não é perdido? Não é perdido de maneira alguma, porque às vezes não dá para colocar, às vezes é grande demais, lá o espaço também não é
tão grande, então não pode ser brinquedos muito grandes, não pode ser pelúcia. Então, às vezes a pessoa pode falar, eu doei o brinquedo, mas não está lá. Mas com certeza ele vai ser doado para uma criança que vai ficar contente com isso. E, Joelma, você chegou a pensar em usar essa sua ideia, às vezes, como forma de trabalho, de conclusão de curso da faculdade? Não, eu pensei sim, eu pensei. Eu até ia fazer como trabalho de conclusão de curso, mas aí acabei colocando, foi na UBS também, mas foi a respeito de assistente social dentro da unidade básica de saúde, que seria um sonho, né? Que toda unidade básica tivesse uma assistente social. Mas, assim, a brinquedoteca foi o projeto mesmo, não foi minha conclusão de curso, mas nós estamos com um projeto que, inclusive, tem até pessoas de outra cidade, amigos meus, que estão querendo implantar o projeto, conversando comigo como é o projeto, então a gente fica contente. A gente gostaria que em todas as unidades básicas tivesse, porque assim distrai as crianças, os pais ficam contentes, tem acesso à leitura, tem acesso a um jornal, à procura de emprego. Então, assim, eu acho que fica um ambiente, um espaço mais assim social, mais assim agradável, não fica aquela tensão. E hoje em dia é tão difícil, né? Onde a gente vai, as pessoas estão tão tensas, então acho que a gente proporcionar um ambiente mais agradável, por pouco que seja, poucos minutos, já é alguma coisa. Sim, é verdade. E essa unidade básica de saúde, a gente sabe que foi reinaugurada recentemente. O pessoal tinha que ir antes, durante o período de reforma, em uma outra mais longe. Quer dizer que era todo um processo mais estressante também. Um local era menor, né? Então era assim, inclusive foi aonde eu encontrei a caixinha que eu falei para você no começo. E eu achei tão bonitinho, eu falei, eles estão, né, querendo uma proposta bacana para as crianças, mas eles não tinham condições, né? Porque já é assim, a lida deles lá com as crianças, com todos os usuários é muito grande. Então foi aí que eu falei, não, vamos fazer um projeto, vamos envolver a comunidade. No começo as bonecas não tinham roupinha, eu fui atrás das costureiras do bairro, elas confeccionaram os vestidinhos e como é doações, às vezes, né, vem faltando a roupinha, então a gente corre atrás de alguma costureira que confecciona o vestidinho. Então, assim, todos eles se apropriam da brinquedoteca. Eu acho que você fazendo assim, todos se sentirem assim, um pouquinho dono da brinquedoteca, ela é cuidada com mais carinho, porque todos falam, não, eu tenho parte nisso, vamos cuidar com carinho. É uma união mesmo, né? Isso. Bom, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco do Caderno Digital. Estamos de volta, terceiro e último bloco. Eu estou com a Joelma, idealizadora do projeto Abraço de Urso, um projeto muito legal que fica na Unidade Básica de Saúde lá do Tarumã. Joelma, conta pra gente qual o retorno que você tem como ser humano mesmo ao realizar uma ação dessa. É assim, inexplicável. Eu às vezes chego lá quietinha e vejo uma criança brincando tão assim, distraída, sabe? E eu falo assim, meu Deus, é tão prazeroso. Às vezes tem uma sentada num cantinho, parece que ela não está lá no meio da recepção, ela está tão envolvida no livro. E eu queria tanto que meus filhos tivessem tido essa oportunidade e não tiveram, né? Eu falei, hoje a gente poder proporcionar isso para as crianças é maravilhoso. Eu gosto muito, assim, você vê o sorriso de uma criança, não tem preço que pague, é muito gostoso. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, já estão com 20 e poucos anos os 2. Inclusive, eles às vezes são voluntários também, eles me ajudam a questão da festa lá do Dia das Crianças que eu comentei com você, eles vão lá ajudar. E como na minha época no bairro não teve, né, essas oportunidades, eu falo, por que não? Se a gente tem condições de conseguir abraçar a causa com mais gente e fazer pelas crianças de agora, né? Então, é gratificante demais. Então, você sempre teve essa vontade de contribuir com a sociedade, com a sua comunidade? Sempre. Eu comecei atuando antigamente no São Camilo, fazia uma ação cultural lá com as crianças também, com o pessoal que tinha na época da cultura. Depois veio a faculdade, eu tive que parar, a questão de estágio, tudo ficou mais difícil. Aí eu fui fazer meu estágio no São Camilo também, numa associação que tinha lá, que envolvia bastante oficinas para as crianças.
Então eu tive sempre ali no meio, né? Aí eu falei, agora eu vou cuidar um pouquinho lá do Jardim Tarumã. Então eu comecei com a UBS, a gente está com um projeto aí para a primavera com as mulheres, se der certo, aí nós vamos fazer um projeto muito bonito no bairro. E assim, eu penso assim, cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte no seu espaço, já é alguma coisa. Então, assim, eu estou ali no bairro há 30 anos, né? Agora que surgiu a oportunidade de eu ter mais tempo para poder olhar com carinho isso. Então, a gente vai fazer, por que não, né? Se a gente pode fazer alguma coisinha, tem que fazer, né? Os filhos já estão adultos, mas, por outro lado, você estuda, tem que conciliar as outras atividades da vida. Sim, assim, a gente estuda, mas eu falo assim, a gente tem que encaixar tempo para tudo. Porque hoje em dia, se você pensar assim, não, eu não tenho tempo para nada, eu vou cuidar só da minha família, eu vou cuidar só das minhas coisas. Você não vive numa bolha, você tem que sair para trabalhar. Então, se você não cuidar da sua comunidade, do seu entorno, as preocupações, os problemas que tem podem chegar até você no caminho. Porque você não está só ali dentro da sua casa. Então, você tem que pensar numa sociedade como um todo. Se todo mundo fizesse um pouquinho, melhoraria, né? Sim, e você falando também do São Camilo, a gente que vai às vezes lá fazer reportagem, vê que muitas pessoas têm medo, às vezes medo de gente, né? Medo do outro, porque não conhece a realidade deles, mas se você chega com uma certa receptividade, com um sorriso no rosto, não existe essa questão de aleatório, uma violência gratuita, né? E o bairro também não é exatamente assim tão violento como a gente pode falar de lugares do Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. Como eu tive a oportunidade de trabalhar em oficinas com crianças lá, a gente vê a carência que elas têm de acesso a certas coisas que elas gostariam muito, tipo um teatro, um cinema. Então, assim, falta muita oportunidade, assim, um esporte. Então, a gente tenta fazer, né? Eu falo assim, a gente tem que tentar proporcionar a essas crianças uma atividade fora a sala de aula. As crianças, eu penso em tudo, eu falo assim, nossa, os meninos na época de vento adoram pipa, gente, vamos fazer um projeto para esses moleques? Então, eu fico assim, mas a gente não pode, sozinha a gente não consegue nada, né? Então, a gente tem que contar mesmo com a colaboração de quem tem essa doideira que nem a gente, assim, fala, não, vamos lá, vamos abraçar a causa e vamos fazer alguma coisa. É uma loucura positiva, né? Não, quando você vê o resultado, você pensar não vai dar certo, né? Mas quando você vê o resultado, quando as pessoas se unem, dá certo, sim. E esse abraço de urso, quando ele vai ser ampliado, vai virar um abração enorme e vai abranger mais UBSs? Isso tem que acontecer. Então, a gente espera, né? A gente espera que aconteça mesmo. Eu não esperava a repercussão que teve, e então o pessoal agora, mais pessoas estão sabendo, com certeza com essa maravilhosa reportagem, mais pessoas vão ficar sabendo. Então, quem sabe, né? No futuro ele não está em todas as UBSs. Mas aí você não vai ter uma participação direta, outras pessoas têm que abraçar a causa. Não, cada qual no seu espaço. Eu tenho o projeto ali no Jardim Tarumã e é complicado para manter tudo, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, envolve criança, envolve saúde. Então eu penso que esse projeto, em cada bairro que tivesse, teria que ter o seu responsável para, com o pessoal voluntário do seu bairro, cuidar. Bom, você já tem tudo no papel, o projeto já existe bem delimitado, o que pode, o que não pode, e isso já facilita muito o processo, né? Sim, facilita sim. É o que eu falo, o que precisa ter é a manutenção diária, as pessoas que estão envolvidas, voluntariado, é uma coisa muito bonita, mas é uma coisa muito séria, você tem que participar mesmo. As meninas que trabalham comigo, quando elas não podem ir, a gente tem um grupo, elas já me avisam e falam, olha, eu não vou poder ir. Aí automaticamente uma outra fala, não, eu vou no seu lugar, não pode ficar nem um dia sem passar lá para ver a caixa de brinquedo. Porque a gente tem muito medo, quanto eu falei para você, às vezes a criança vem com algum brinquedo de casa e coloca lá dentro, né, da brinquedoteca. E a gente às vezes fica com essa preocupação grande, né? Pode ser um brinquedo pequeno, a criança pode colocar na boca, então a gente tem que
é complicado, né? A gente tem que passar lá e dar uma olhada como é que tá. E mesmo não sendo o seu trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu tenho certeza que por meio desse trabalho você aprendeu a pôr em prática tudo o que a faculdade te ensinou, né? Ah, sim, é uma base muito grande, né? Tudo que você vê na faculdade é uma base muito grande para você trabalhar com a população, com a comunidade, a socialização, assim, sabe? A humanização. Então, assim, é um processo muito, assim, muito gratificante mesmo. É você colocar em prática e viver aquilo que você aprendeu na teoria. E aí você se depara também com as dificuldades do caminho, né? Não, sempre tem, né? As dificuldades sempre tem. Eu falo assim, a gente tem que saber lidar, né, conversar com as pessoas, eu falo assim, a gente tem que estar sempre, o dia que eu não estou bem, eu já nem falo assim, nem vou sair de casa, porque as pessoas gostam tanto estão sempre acostumadas comigo, meus amigos já conhecem eu, já chegam abraçando, então eu falo assim, o dia que eu não estou bem, eu não gosto nem muito de sair de casa, porque a turma já sabe. Fala assim, o que aconteceu com você, que hoje você está assim, então... Acontece com todo mundo. Com todo mundo, todo dia, né, tem dia que você não está legal, mas assim, passa. Então, eu falo assim, eu agradeço muito a Deus por tudo, as pessoas que estão envolvidas no projeto, né, os voluntários, os comerciantes, o pessoal da associação, amigos. Então, assim, é um abraço enorme que eu não tenho palavras para descrever como é gostoso a gente ver o sorriso das crianças, como é gratificante eu chegar na recepção da UBS e ver um adulto lendo uma revista. Sabe, isso para mim é assim, parece nada, mas para mim assim é muito gratificante. Eu falo, gente, que legal, a gente colocou a revista lá e eles estão lendo, né? Às vezes eu chego lá, tem gente batendo foto do jornal, que é a proposta de emprego que tem ali no jornal. Então eu falo assim, é muito importante, parece que não é nada, mas com certeza a vida de alguém ali tá ajudando. Ótimo, vamos mandar um grande abraço de urso então para todo mundo que está envolvido nesse projeto, sim, né? Voluntárias, o pessoal lá da UBS Tarumã, quem fizer doações também, sinta-se abraçado. Comerciantes, todo esse pessoal que participa. Exatamente, todos eles, assim, se não fosse, eu sempre falo isso lá no UBS, se não fosse todo o pessoal ali, toda a comunidade, todo o voluntariado, todas as doações, o projeto não existiria. Eu falo, o projeto não é meu, o projeto é nosso, é da comunidade. Isso mesmo. Obrigada pela sua entrevista, foi difícil conseguir fazer você vir até aqui, porque é tanto compromisso, mas você veio e eu sou muito grata. Eu que agradeço a você. Muito obrigada, viu? Obrigada. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê quando? Na próxima edição do Caderno Digital, é claro. Eu te espero. Tchau, tchau.